Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Vini na área. Vídeo aula de hoje sobre Revolução Russa, ok? Nós vamos dividir essa nossa videoaula de Revolução Russa em duas partes. Então, parte 1 agora, ok? Essa primeira parte vai nos ajudar a entender o porquê que a União Soviética surgiu, o comunismo triunfou, depois acabou não dando certo, mas enfim, isso aí é papo para outra história. Aqui a ideia é tu entender como que as revoluções russas ocorreram, certo? Então nós vamos tentar entender como que o socialismo / comunismo foi implementado na Rússia. Essa é a ideia. Então a primeira coisa aqui, nós vamos entender o contexto, Qual é o momento histórico que vai ocorrer a Revolução Russa, certo? Então, o nosso contexto, que período nós vamos falar aqui? Nós vamos falar basicamente sobre o final do século XIX, o final dos anos 1800, e o começo do século XX, o começo dos anos 1900, perfeito? Então vamos começar falando sobre o aspecto político da Revolução Russa. A primeira coisa que tu tem que aprender sobre a Revolução Russa, o primeiro conceito, é o que a gente vai chamar de czarismo. Czarismo, essa palavra czarismo, ela deriva da palavra czar. Czar, que vai significar para nós o imperador, é o nome da figura que governa a Rússia imperialista. O Império Russo é governado por um imperador, e este imperador vai ser chamado de czar, ok? E esse czarismo é um regime que nós vamos caracterizar ele como uma monarquia absolutista, Monarquia, no poder, absolutista é que esse no poder não tem limites. Ele faz aquilo que ele quer, ele não precisa obedecer, por exemplo, uma constituição. Vamos lembrar que nesse período na Europa, final do século XIX, início do século XX, lá pelo ano então 1900, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de tu entender, nós não temos quase mais na Europa monarquias absolutistas. Vamos lembrar que as monarquias absolutistas mais importantes, as monarquias absolutistas clássicas, elas tinham sofrido perdas, como por exemplo a monarquia francesa, que com a Revolução Francesa deixou de existir. Na Inglaterra, as revoluções inglesas haviam limitado o poder do rei. Nós passamos a ter na Inglaterra uma monarquia parlamentarista, certo? Então aqui é um primeiro exemplo de como que a situação na Rússia é um pouco diferente desses outros países da Europa Ocidental. Nós temos a Rússia ainda como um exemplo de uma monarquia que o rei faz o que ele quer, o que o imperador, ou se tu preferir, que o czar fazia o que ele queria. Ele não tinha limites. Até, se nós quisermos, nós podemos anotar isso. Então, uma monarquia absolutista significa sem limites. O rei pode mandar matar alguém sem nenhum problema. Não há uma constituição que não permita ele. E ele é um enviado de Deus para governar, para comandar a política nestes países. Certo? Então esse é o primeiro elemento. Contexto político desta época, monarquia absolutista ou simplesmente, nós podemos usar esse termo aqui, o czarismo. Beleza? Segundo ponto que nós precisamos falar nessa videoaula é sobre a questão da economia. Como que estava a economia russa?
A Rússia já era um país industrializado, que isso é importante tu lembrar também, em comparação com a Europa Ocidental, que Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, a própria Alemanha, que tinha surgido no final do século XIX, com a unificação tardia dela, ela era um bom parque industrial. Então, Alemanha, Inglaterra, França, a Revolução Industrial estava a pleno vapor. E a Rússia? A Rússia não. A Rússia ainda tinha a sua economia pautada na agricultura. Ou seja, se a gente analisar do ponto de vista econômico e político, havia um grande atraso na Rússia. Então fica com essa palavra, depois eu anoto ela aí para nós. Então, a agricultura é uma agricultura que ainda vai se organizar de modo feudal. Ou seja, nós não temos uma mecanização da lavoura, nós temos ainda princípios muito rudimentares na economia associada com essa agricultura, então, atrasada da Rússia. Outro ponto que a gente pode anotar aqui é que há uma indústria, tá? Por um tempo, muitos pesquisadores assim, ou professores ignoravam que houvesse indústria. Não, a gente tem indústria na Rússia, mas ainda não é o principal setor econômico daquele país. O principal setor que empregava muita gente ainda era a agricultura, mesmo rudimentar. Então tu vai imaginar camponeses. Isso aqui é importante. Camponeses. Mas, como eu te disse, apesar de não ser uma grande indústria, então nós vamos notar aqui uma pequena indústria, ela também vai gerar já operários. De novo, situado, claro, nas grandes cidades, como sempre, né? Então, aqui tu tem um aspecto já introdutório da ideia que vivia a Rússia naquele período. Então, vamos anotar aqui uma palavra. Que palavra? A palavra atraso, tá? Porque tu vai imaginar que a Rússia vivia então um atraso do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Mas aí, meus queridos, eu preciso desenvolver contigo a ideia que vai pautar o sucesso, anos mais tarde, da Revolução Russa, né? Da chegada dos socialistas ao poder. E para isso, dentro dessa nossa ideia do contexto aqui, nós precisamos falar sobre o movimento operário. Esse movimento operário aqui, ele vai surgir com a criação do POSDR. Veja bem, Partido Operário Social Democrático Russo. Essa sigla POSDR, né? É só para te entender de onde vão surgir os dois grupos que mais tarde vão chegar ao poder e vão brigar entre eles, mas vão se consolidar como as lideranças dos operários. Que grupos são esses? Vamos anotar aqui. Os bolcheviques e os mencheviques. Bolcheviques e mencheviques, ok? Eles são denominações que surgem a partir de dissidências desse Partido Operário Social Democracia Russa. Algo assim é a tradução. Quem são os bolcheviques? Os bolcheviques e mencheviques, as duas palavras, elas estão associadas à ideia de maioria e de minoria. Então aqui a gente vai ter o seguinte, olha só, a gente vai ter dentro dos bolcheviques uma liderança estratégica de Vladimir Ilich
Ulyanov, conhecido como Lenin, ok? E dentre os mencheviques, Julius Martov, vamos anotar o nome dele aqui, Martov, é a principal liderança. Mas veja bem, se tu vai fazer uma questão um pouco mais difícil, tu precisa saber que não há só uma diferença entre maioria e minoria, mas há uma diferença de concepção de ideias. Os bolcheviques são o grupo mais radical. Por quê? Porque eles defendiam que a chegada ao poder desses operários, desses camponeses, seria através de um golpe, de uma ruptura, de uma revolução. Por isso tu vai ver depois que esses aqui é que vão fazer a Revolução Russa. E os mencheviques, meus queridos? Os mencheviques, que significa minoria, eles vão imaginar chegar ao poder através da política. Ou seja, eles vão defender que eles deveriam manter as suas ideias, propagar as suas ideias, mas chegar ao poder através vamos dizer assim, do caminhar normal da história. Eles venceriam politicamente os seus adversários. Então eles são mais moderados, eles são menos radicais. E os bolcheviques, então repito, são os revolucionários, certo? Então vimos o contexto, falamos sobre política, sobre economia e movimento operário. Agora vamos falar de alguns fatos ainda. O primeiro fato que nós vamos falar é uma guerra com o Japão. Tu precisa conhecer essa guerra, né? Que é uma guerra então da Rússia versus o Japão, que vão se degladiar pelo domínio da região da Manchúria, que hoje pertence à China. Mas essa região então é uma região de conflito, de disputa entre o Império Russo e o Império Japonês. É uma região ali próxima da Península da Coreia. E nesta guerra aqui nós vamos ter um gasto, né? É uma região da Rússia também próxima ao que a gente chama de Vladivostok. E essa região, né, então, era de interesse desses dois países. O que é que vai acontecer, meus queridos? O que vai acontecer é que aqui vai haver um grande desgaste do Império Russo, né? Porque tu imagina a Rússia inteira, começa aqui na Europa, vai até lá no extremo oriente. Então o deslocamento de soldados, o deslocamento de militares para aquela região, e mesmo uma guerra que disputava uma região que para a maior parte dos políticos, da população, não interessava muito, ela vai acabar trazendo enormes prejuízos para o Império Russo. Prejuízos financeiros e também prejuízos humanos, prejuízos sociais. Diante desse cenário, né, de atraso, de uma guerra que para a população não tinha sentido nenhum, nós vamos ter uma manifestação. Essa manifestação vai ficar conhecido como o Domingo Sangrento. Essa manifestação vai ocorrer no ano de 1905, aonde? Na cidade de São Petersburgo, aonde? Na frente do Palácio de Inverno. Era janeiro de 1905, então o alto inverno russo. Diante do Palácio de Inverno, que era uma residência, tu vai imaginar, um lindo palácio, onde estava, quem estava nesse palácio? O Czar. Os manifestantes vão ser liderados por um padre. Ok? O padre Gapon, que alguns chamam como Gapone, né? Porque a gente tem que traduzir do russo. Mas esse padre, inclusive há uma polêmica sobre o seu personagem, ele foi perseguido depois pelos comunistas, porque aqui ele seria um líder popular
que estaria à frente de interesses camponeses e operários. O que eles defendiam, né? Eles defendiam jornada de trabalho de 8 horas diárias, eles defendiam a ideia de salário mínimo e eles defendiam ainda a ideia de voto universal. Isso tudo por quê? Porque a Rússia não era um país democrático. Então, liderados pelo Padre Gapon, eles vão ir à frente do Palácio do Inverno, residência do czar naquele momento. São milhares de pessoas que o Padre Gapon então conduz até lá. Só que, como eu estava te contando, há indícios de que o Padre Gapon foi um traíra, né? Foi um traidor, e ele estaria conduzindo propositalmente essas pessoas para a morte, né? E ele inclusive vai ser perseguido depois pelos comunistas, como eu te disse. Mas enfim, esse papel dúbio do Gapon não vai cair lá na prova, possivelmente não. Então, o que vai acontecer de fato? Nós vamos ter uma grande manifestação, leva-se milhares de pessoas para lá e a Guarda Imperial Russa, com ordem do gabinete, né, comandado pelo czar, eles vão repelir aquela manifestação. Como? A bala. Vão provocar, portanto, um massacre. Esse massacre, então, vai causar a morte. Aí as fontes, né, nesse período ainda são muito complicadas, mas se fala de 300 até 3.000 pessoas que foram mortas, no que ficou conhecido então como o Domingo Sangrento, ou a Revolução de 1905. Por que, meus queridos? Importa muito para nós sabermos agora uma coisa. Esse massacre aqui, ele vai se somar a um outro acontecimento, que é o acontecimento do encouraçado Potemkin, tá? Então, o massacre do Domingo Sangrento, mais o episódio do encouraçado Potemkin. O que é isso? É um navio de guerra russo que se rebela contra o regime czarista. Os marinheiros tomam o navio e usam ele como se ele fosse um navio de protesto, né? Contra o quê? Contra o governo czarista, contra o atraso econômico, a favor do movimento operário, movimento dos camponeses, movimento dos trabalhadores das fábricas, e também indignados com o Domingo Sangrento. Então, o encouraçado Potemkin, inclusive, virou um dos primeiros longas metragens da história, um dos primeiros filmes da história, dirigido por um cineasta chamado Sergei Eisenstein, que inclusive, né, foi premiado por esta obra, né, mostrando o que ocorreu lá nesse navio no encouraçado Potemkin. Mas enfim, meus queridos, o que o massacre do Domingo Sangrento, mais o episódio do encouraçado Potemkin, desse navio rebelde, o que eles resultaram? Eles resultaram na criação de duas coisas importantes. Os soviets, que são conselhos de operários, conselhos dos trabalhadores, e na criação da Duma. O que seria a Duma? A Duma seria o parlamento russo. Então, o que essas duas medidas de criação dos soviets e da Duma representam para nós? Representam que essas duas organizações seriam uma espécie de arrependimento do czar pelo massacre. Então ele mandou matar a população, só que isso repercutiu negativamente para o seu governo. Então, como uma maneira de amenizar o episódio do Domingo Sangrento e do encouraçado Potemkin, ele cede, permitindo que os operários se organizem em soviets. Isso aqui vai ser decisivo para a revolução que eu vou te contar na segunda parte, e a criação do parlamento. É verdade, depois ele dissolveu a Duma, mas
ele vai aqui, né, dar demonstrações de flexibilização, pelo menos por hora, para resolver a insatisfação popular. Mas aí, meus queridos, para a gente terminar essa primeira parte, eu preciso te falar ainda de 2 itens. Gregory Rasputin e a Primeira Guerra Mundial. Quem foi Rasputin, meus queridos? Rasputin é um monge, vamos chamar ele assim, um monge. Um homem associado ao sobrenatural, à religiosidade, ok? O Rasputin, ele tem um papel importante e já caiu em prova na história da Revolução Russa. Por quê? Ele aparece na corte imperial do czar Nicolau II. Nós estamos falando aqui e não nos referimos ao nome do czar, né? Mas o czar que está governando a Rússia nesse período aqui chama-se Nicolau II. Ele é da dinastia dos Romanov, que governou a Rússia por séculos. Essa família aqui, do Nicolau II, ela vai gerar um herdeiro chamado de... me fugiu o nome dele agora. Alexei, lembrei. Alexei. O filho, né, o único filho homem da família, se eu não me engano, eles já tinham tido 3 meninas, e aí nasceu o Alexei, era o herdeiro do czar, certo? Só que ele sofria de hemofilia. E o Rasputin, então, vai aparecer com métodos não muito ortodoxos de tratamento do Alexei. Só que, para espanto de todos, e meu também, confesso, ele conseguiu amenizar a hemofilia do menino. E aí ele ganhou o carinho da czarina, se aproximou da czarina. E aí é nesse contexto que ele vai ganhando espaço na nobreza, na corte. Só que o problema é que o Rasputin, ele se envolvia em orgias sexuais, em grandes bebedeiras, enfim, ele foi um personagem muito polêmico dessa corte do Nicolau II. Só que ele sempre tinha o respaldo da czarina, haja vista que ele tratava do filho dela, né? E, de certa forma, ele também tinha o respeito do Nicolau II. Até que eles descobriram que o Alexei poderia ser um amante que o Rasputin poderia ser um amante da czarina. Não se sabe até hoje se isso é verdade ou não, e o Rasputin acabou assassinado. Há uma lenda na Rússia, inclusive, relacionada a essa morte dele, porque ele foi envenenado, depois ele tomou tiro, depois ele teve o seu órgão sexual decepado e depois teve o seu corpo jogado no rio, e o rio congelado. E ele só teria morrido porque a água estava muito fria. Enfim, o que se criou em torno do Rasputin é algo muito místico, muito folclórico na Rússia, inclusive em relação ao seu órgão sexual que foi decepado. Primeiro, que ele seria grande, e segundo, porque ele foi encontrado, né, escondido numa das paredes de um dos palácios russos. Ele foi parar no Museu Erótico de Moscou, e os soviéticos acreditam que, nem todos soviéticos, né, mas os russos acreditam, uma parte deles, pelo menos esse folclore, que aquilo serve para curar a impotência sexual. Basta tu ficar olhando 1 hora para o pênis do Rasputin e tu teria ali um benefício sexual. Sim, Rasputin é um personagem folclórico desse momento aqui da história. Mas a importância do Rasputin vai ser aumentada, vamos dizer assim, e aí a sua polêmica e o seu assassinato, porque a Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial. E a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, ela é toda problemática, porque eles vão estar ao lado da chamada Tríplice Entente. Tríplice Entente significa que eles se aliaram com a Inglaterra e com a França.
Inglaterra, França e Rússia, tríplice entente. Só que o problema aqui não está na aliança, está em sim na guerra, no conflito. Qual é o problema? O problema é que isto vai gerar uma grave crise econômica, humanitária na Rússia, porque a Rússia não tinha condições de estar na guerra. Ela não tinha armamento, ela não tinha uniforme para os seus soldados. E vai ser graças a essa entrada na guerra, o Rasputin dá os seus palpites, é morto durante a guerra, mas é graças à guerra que esta crise é gerada, e esta crise interna em plena guerra é que dá espaço para duas revoluções, uma liberal e uma comunista. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo, a nossa próxima parte, a parte 2 sobre Revolução Russa. Beleza? Muito obrigado aí pelo carinho sempre de todos, espero que tenha gostado. Continue os seus estudos e assista aí a parte 2. Um abraço!